Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar do setor elétrico, mais especificamente do segmento de transmissão de energia, comparando aí as empresas Taesa e ISA-CTEP. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, dê aquela curtida e clica na notificação para saber quando tem conteúdo novo. Aqui estamos mais um episódio da série Mata-Mata aqui no canal, atendendo aí a pedidos aí dos meus inscritos aí no canal e os seguidores. Vou falar então do setor de energia elétrica, mais especificamente na transmissão de energia elétrica e aí comparando a ISA-CTEP, antiga Transmissão Paulista, TRPL4, com Taesa Transmissão, Aliança de Energia SA. Mas antes de dizer qual que é a minha ação preferida aí, entre esse clássico de transmissão de energia elétrica, eu vou dizer que, fazer um disclaimer aqui que não é uma recomendação, tá, de compra das ações, não quer dizer que a ação que não foi escolhida é ruim para se investir, é só a minha visão pessoal, sobre os papéis. Eu vou dizer aqui qual que é o meu racional, para escolher, no caso, a ISA-CTEP, em relação à Taesa. E eu digo aqui, claro, que uma recomendação de compra, requer um relatório muito mais detalhado e talvez aí um vídeo muito mais longo para explicar a tese de investimento de cada empresa. Então, eu começo esse vídeo então falando que o setor de transmissão de energia elétrica é o mais seguro dentro do setor elétrico, Então, os ativos são aquelas linhas de transmissão que levam a energia elétrica da usina, geralmente hidrelétrica no Brasil, que é o que predomina, até os centros de distribuição de energia elétrica. Então, não há risco hídrico de chuva, de geração ou até mesmo de demanda por parte do consumidor. Então, basicamente, as empresas de transmissão de energia elétrica elas recebem uma tarifa por deixar o sistema elétrico nacional usar as suas linhas de transmissão. Então, a rede básica de serviço existente, RBSE. E eu acho que aqui, com o coronavírus, com a quarentena para combater a pandemia do coronavírus, esse é o setor menos afetado, o de transmissão, porque você tem uma queda no consumo de energia, principalmente industrial, e um aumento na inadimplência, onde chega o dinheiro para as distribuidoras que repassam para as geradoras e que repassam para o sistema todo. Então, pela ordem, eu acredito que as empresas mais afetadas são as distribuidoras de energia, a ponta final, que chega nos clientes. Depois tem a geração, as empresas integradas e, claro, as empresas de transmissão de energia elétrica. Aqui a gente está falando de 3 empresas, basicamente, ISA-CTEP, Taesa e a Alupar. Vou focar aqui no clássico Taesa versus ISA-CTEP. Eu vou explicar agora, então, o perfil de cada uma das empresas e depois explico aí os meus critérios, por que eu acho que aí a CTEP ganha aí nesse clássico com a Taesa. Antes de começar a falar aqui de CTEP e de Taesa, vou mostrar aqui um mapa aqui do market share do Brasil. Então a gente tem a Eletrobras com 36% do total, a gente tem a ISA-CTEP com 10% e a Taesa com 7%, tá? A chinesa aí, a State Grid, tem 9%, e aí existem outras empresas com uma participação grande de 34%. Então, o gráfico aqui do market share do segmento de transmissão de energia elétrica está aqui, tá? A foto do Brasil. Agora eu vou passar, então, para explicar, então, cada empresa, Então, a ISA-CTEP, antiga Transmissão Paulista, TRPL4, ações negociadas no nível 1 de governança corporativa da Bovespa, da Bolsa, da B3. O controlador é a colombiana ISA, 64% aí de free float, ações sendo negociadas no mercado. A ISA-CTEP tem um valor de mercado aí de quase 14 bilhões de reais, negocia 45 milhões de reais dia, No caso aqui, como é nível 1, não tem o tag along, ou seja, se vier uma empresa estrangeira ou brasileira, alguém quiser comprar o controle da colombiana ISA-CTEP, você minoritário não vai receber o mesmo valor. Aqui eu destaco que acho que é improvável o colombiano vender, até porque a ISA também tem participação na própria Taesa, que eu já vou explicar ali na frente.
Vou voltar a essa questão da governança corporativa na hora que eu estiver comparando as duas empresas. Então, a ISA-CETEP então, transmite aproximadamente 1/3, né, de toda a energia elétrica do Brasil e 94% do estado de São Paulo. Né? Tem uma capacidade instalada aí de 66 mil MVAs, né, megavolts, né? E são 19 mil quilômetros de linhas de transmissão, né? E tem uma receita anual permitida, que é a RAP, RAP, né? Essa é a medida aí usada para ver o valor aí, né, o tamanho da empresa, né? Uma RAP de 3,1 bilhões de reais. Tem mais aí projetos em desenvolvimento, são 567 milhões de reais, né? Então, a CETEP tem projetos, alguns, inclusive com a própria Taesa, né? Meio a meio, uma joint venture, né? Acho que por ter aí um sócio em comum. Então, a ISA-CETEP tem 11 projetos para ser desenvolvidos, 8 mil quilômetros de linhas, né? E vai trazer essa linha que eu falei de 567 milhões de reais a mais, né? E o que confere aí a empresa paga muito dividendo, né? Aqui a gente está falando de um clássico de dividendos, é justamente esse cronograma de recebimento do RBSE, né? Então tem ali mais ou menos 1,5 bi por ano entrando no caixa, né? Por usar aí as linhas de transmissão da CETEP. Ela tem um baixo nível de endividamento, né? Dívida líquida EBITDA 1,1%, e a companhia tem uma política aí de dividendos de pagar 75%, né, de payout, é o percentual do lucro, né, a ser distribuído, e ela tem ali um limite ali de 3 vezes EBITDA, né? Então, o endividamento dela está bem abaixo disso, então ela recebe, né, uma verdadeira, né, gera muito caixa, né, uma vaca leiteira aí de caixa. Olhando para a Taesa agora, né? Então a Taesa é um papel, né, que tem participação no Ibovespa, né? Então comparando aí a ISA-CETEP só tem ações no índice Small Caps, já a Taesa é um papel do índice Ibovespa, 0,4% de participação no índice. A Taesa, né, as units, TA, né, Transmissão Aliança Energia Elétrica 11, tem nível 2 de governança corporativa, então tem o tag along de 100%, né? Ela tem um valor de mercado de 9,7, quase 10 bilhões de reais, né? Um pouquinho menor aí do que a ISA-CETEP, e uma liquidez maior, né? Negocia 80 milhões de reais por dia. Curiosamente, né, a ISA, que é a controladora da CETEP, tem 15% de participação, e a CEMIG, a estatal mineira, tem os outros 22%. Né? Então a Taesa tem 36 concessões, são 13 mil quilômetros aí de linhas de transmissão, e tem uma RAP, uma receita anual permitida, 2,75 bilhões de reais, e tem mais outras linhas em desenvolvimento, são 9 projetos, né? Alguns inclusive com uma joint venture entre Taesa e ISA-CETEP. 9 projetos a Taesa tem, uma RAP adicional de 567 milhões de reais, né? E aí, aqui a grande diferença, eu acho, das duas empresas, né? O nível de endividamento da Taesa é mais alto, tá? A gente está falando aí de 3 vezes dívida líquida EBITDA, tá? Esse número é maior, essa é a posição de março. E o controlador, que é o dono aí, ou o principal acionista da Taesa, é a CEMIG, que tem também uma dívida líquida EBITDA de 4 vezes. Então, para fazer aqui o mata-mata, né, como se fosse aí o futebol, eu vou passar aqui por 7 critérios, né? Um a um eu vou comparar as empresas, a maioria aí é quantitativo, mas tem também qualitativo, e aí eu vejo quem vence cada round, né? E aí eu já antecipo o placar aqui, a CETEP ganha aqui por 4-3 em cima da Taesa. Então, o primeiro indicador, eu acho que esse é o mais relevante, né, para uma empresa pagadora de dividendos, é o nível de endividamento, né? Então, 1,1 vezes é a dívida líquida EBITDA da CETEP e 3 vezes o da Taesa, né? Então, a Taesa tem mais dívidas. Aqui tem uma parte contábil um pouco tricky, né? Porque você tem as controladas, você tem a questão do IFRS, mas na mesma base aqui você tem a Taesa com mais dívida. Então, nesse primeiro ponto aí para a CETEP.
No segundo caso, governança corporativa, é objetivo, né? Nível 2, com tag along, é muito melhor do que o nível 1. Né? Aqui a Taesa ganha, mas eu faço uma ressalva que é a seguinte, né? Primeiro, eu acho muito improvável os colombianos aqui venderem a participação na CETEP, né? Mais de 90% do estado de São Paulo, e eles são acionistas também da Taesa. E na Taesa tem a CEMIG, né? Que não faz muito sentido, né? E com o governador Zema lá se esperava uma privatização, né? A CEMIG eventualmente vendendo ativos, já que ela está muito endividada. Isso acabou não acontecendo e a gente vê um bom relacionamento aí entre o management das duas empresas, né? Inclusive tem projetos em comum. Então, nesse caso, governança, mesmo com essa ressalva, ganha a Taesa. No retorno em dividendos, né, a gente está falando de um retorno maior, tá? Se a gente pegar desde 2007, de 2018 para cá, né? De 2018 para cá, o retorno da ISA-CETEP 24,8%, o da Taesa 22,9%, né? Então a gente está falando aí em 2 anos e meio, né, as empresas pagaram quase 25% aí de retorno em dividendos. Então foi próximo, né? O dividend yield, aí, o retorno de dividendos é parecido das duas empresas, mas a ISA-CETEP ganhou nessa 2-1. Indo para a qualidade dos ativos, é melhor, né? Que a CETEP está basicamente só no estado de São Paulo, enquanto a Taesa está espalhada pelo Brasil inteiro. Então, uma complexidade maior de operação, né? Uma linha de transmissão no Pará, no Centro-Oeste, no Nordeste, no Sul. Então, a Taesa está pelo Brasil inteiro e a CETEP está muito mais concentrada, então ela tem uma qualidade de ativo maior, ponto para a CETEP, né? Até agora 3-1. Aí a gente vem em 2 critérios, né, de liquidez das ações e valuation, que aí a Taesa leva vantagem, né? Então, como a Taesa faz parte do Ibovespa, tem 80 milhões de reais de liquidez dia, a ISA-CETEP 45 milhões, então ponto para a Taesa. E no valuation, aí a gente vai olhar o múltiplo EV/RAP, né, que é a receita anual permitida, né? Então a gente pega o valor de mercado das empresas mais a dívida líquida, que é o EV, né, que é o valor da empresa, e a gente divide por esse valor da receita anual permitida. Se a gente colocar os projetos futuros, a gente está falando aí que a ISA-CETEP negocia 4,5 vezes preço sobre EV sobre RAP, e a Taesa 4,1, né? Então está um pouco mais cara aí a ação da CETEP em relação à Taesa. Né? Então, finalizando aqui esses 7 pontos aí que dão essa vantagem aí para a Taesa no caso, então ela vence no quesito nível de endividamento, retorno em dividendos, qualidade dos ativos, né? Então ela vence nesse ponto, e eu esqueci aqui o 7º ponto, né? Que é o catalisador das ações, né? Que aí acho que é aí que desempata, né? Porque até então, como eu falei, endividamento, retorno de dividendos e qualidade dos ativos era melhor a CETEP. A Taesa é melhor na liquidez das ações, no valuation e na governança corporativa. O que desempata, na minha opinião, é o catalisador, né? Já que a CETEP foi mais agressiva aí nos últimos leilões, até por ter menos dívida, conseguiu, né, comprar novos ativos aí no leilão, e vai ser essencial para ver se ele vai conseguir gerar valor, né, nesse leilão, né? Porque ela entra nesse leilão, como ela tem muita experiência em execução, né, de projeto, ela entrega a linha antes com um investimento abaixo do que a Agência Nacional de Energia Elétrica tinha proposto. Então é um embate aí muito próximo, né? Então, no limite, daria até para comprar as duas ações, você tem até um acionista em comum, que é o colombiano ISA, né? Então é isso, pessoal. Esse era o mata-mata, então, ISA-CETEP versus Taesa, uma ligeira, né, vantagem aí para a ISA-CETEP. É isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like e mandem sugestões de empresas e setores para eu falar aqui no canal, quem sabe aí no próximo mata-mata. Forte abraço, bom final de semana, até a próxima. Tchau, tchau.